E o mais moço disse a seu pai: dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Glórias a Deus. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desolutoriamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi chegando-se um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para ele aos seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, glórias a Deus, diga, tornando em si. Amém, meus irmãos, nós temos que tornar em si. Glórias a Deus. Disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E 18º, levantando-me-ei e irei ter com ele, com meu pai, e dar-lhe-ei, ó pai, pequei contra o céu e perante a ti. Versículo 19: e já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me com um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, meu irmão, naquela época, é aquele pessoal que trabalhava por jornada, como se significa por diária, entendeu? Era a palavra que era usada para aquela época. O pessoal trabalhava, né? Não era servo, era pessoal que trabalhava. Ele comparou a vida dele com aquele pessoal que trabalhava com diária e tinha tudo. E hoje ele não tinha nada. Amém, meus irmãos? Então vamos só conjecturar as palavras do Senhor, para que possamos entender o que é que Deus quer falar esta noite ao nosso coração. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse: ó pai, dá-me parte dos teus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai tinha 2 filhos, e um, não satisfeito com a vida que tinha ao lado do pai, tinha tudo, mas ele achava que ainda precisava de mais alguma coisa, né? O mundo, meus irmãos, oferece uma porta bem larga, é onde muitos se perdem. Mas só na casa do pai, ele achou que era muito complicado. Tinha ordem, tinha regra, tinha disciplina. E muitas vezes a gente não quer ser disciplinado pelo pai. Muitas vezes a gente não quer seguir doutrina. Muitas vezes a gente não quer seguir regras. Louvado e exaltado seja o teu nome. Muitas vezes a gente quer fazer coisa da nossa própria vontade. Mas aqui o texto está dizendo que muitas vezes, a partir do momento que você procura fazer as coisas da sua própria vontade, não dá certo. Mas mesmo assim, o pai, sabendo que não vai dar certo, ele permite que você vá ainda lhe dar uma bênção. Né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O 13: e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou seus bens, vivendo desolutamente. Quer dizer, ele gastou tudo em coisas que não tinha necessidade, em prostituição, em jogatina, nas coisas do mundo, que o mundo oferece, né, meu irmão? É prostituição, nós estamos aí aberto hoje a mídia, nesses assim, nos celulares, meu irmão,
mostra coisa que, se a gente não policiar nossos filhos, eles estão vendo coisas muito mais do que a gente pensa e imagina, viu? Policie mais os seus filhos. É por isso que eles não queriam ter disciplina. Ele queria ir para o mundo, porque o mundo ia dar coisas que ele não tinha dentro de casa. Mas muitas vezes a gente precisa disciplinar nossos filhos. Muitas vezes a gente precisa castigá-los. Mas não é castigar, meu irmão, espancando não. Uma palminha, você fez isso por conta disso. Está entendendo? Para que ele sinta e não faça mais. Não é deixar nossos filhos de qualquer jeito não. Porque temos que cuidar do nosso filho. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? E o 14: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Deus permite, meu irmão. Deus permite a gente passar pelo deserto. Deus permite a gente passar até por fome. Glórias a Deus. Para que a gente venha depender dele. Nós temos que ter dependência do Senhor. Quando a gente começa a depender da gente, ele passa por certas privações. Foi o que eu fiz. Você estava no controle da vida do Senhor? Você estava debaixo da proteção do Senhor? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O 15: e começou a padecer necessidade. Muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por necessidade, mas a gente acha, né, que nós estamos fazendo